Olá, aluno do 7º ano, eu estou aqui para falar que houve uma mudança na atividade 1 do PET final avaliativo de língua portuguesa. Nesse sentido, irei mostrar a mudança e também explicar como você deve realizar essa atividade. Então, temos aqui a atividade 1, que eu fiz a leitura lá no primeiro vídeo. Então, era para analisar a frase se eu respondesse isso. Já no material atualizado, nós temos aqui a atividade 1 com a letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos fazer a leitura da tirinha novamente e, nesse sentido, irei explicar como você irá realizar essa atividade. Vamos lá? Leia a tira de Calvin e Haroldo para responder as duas questões a seguir. Eu não vou fazer o dever de matemática. Veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído. Mas por quê? Como? O que restará dele? Se eu resolver este problema, acabo com o suspense. E aí, transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado no aspecto literário de matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Podemos afirmar que a linha de raciocínio de Calvin apresenta 3 momentos. O primeiro momento é a apresentação de um fato inicial, gerador de raciocínio. O segundo, a argumentação. E o terceiro, a conclusão. Letra A. Qual é o fato inicial da tirinha? Nós vamos perceber aqui uma marcação em amarelo. Ele fala o seguinte: eu não vou fazer o dever de matemática. Então pensamos que ele coloca um empecilho em relação à realização da atividade. Ele pode, por exemplo, estar aí com preguiça, ou às vezes estar com dúvida em relação às atividades. Então, ele cria aí essa ideia na segunda parte da tirinha. Letra B. Qual é a conclusão de Calvin? A personagem utiliza uma linguagem figurada. Traduza a conclusão para uma linguagem bem clara e objetiva. Então, nós temos aqui a marcação em azul. Eu prefiro apreciar o mistério. Então, será que ele vai fazer a atividade? E vamos pensar, por que ele chega a essa conclusão? Explique aí por meio de alguns trechos do texto ou a partir do que você entendeu aí da tirinha. Continuando, letra C. Na argumentação, Calvin transforma a resolução de um problema matemático em um embate entre 2 números, aproximando-o da estrutura de um tipo de texto estudado por nós. Qual é esse tipo de texto? Justifique sua resposta. Então, nós percebemos aqui que ele fala sobre essa luta, né? Então, nós temos lá, veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. E nós percebemos no decorrer do texto que ele fala sobre suspense, sobre mistério. Vamos recordar aí um texto que aborda essa questão. Quer dizer, uma matéria que aborda essa questão, tá? Que no caso foi estudada em um dos PETs. Eu estou aqui no PET 6 e temos um esquema. Então, os contos são narrativas que apresentam alguns elementos característicos. Então, nós temos o gênero textual conto aqui sendo apresentado e depois nós temos a explicação do tipo textual narrativo, que possui personagens, lugar e espaço, tempo, narrador, ação e enredo. Você estudou tudo isso aí no PET 6, lembra? Eu estou mostrando aqui para você perceber essa questão e fazer uma comparação com o que está sendo analisado.
Nesse material, temos também uma outra ideia, quer dizer, um outro tipo textual analisado, que é o tipo textual argumentativo. Então, eu estou apresentando as duas ideias para você estudar e ver aí se você pode colocar as duas ou uma em específico. Então, estudamos aqui a carta de reclamação, tá? Em que foi abordada que no sentido geral, é um texto que precisa aí descrever um problema, não é? Como nós observamos aqui na escrita, e nesse caso é necessário utilizar aí um texto persuasivo, quer dizer, é preciso utilizar aí a argumentação para provar aí que, no caso, está certo. Então, dentro dessas duas perspectivas, você vai ver qual é a melhor, tá bom? Eu quis apresentar as duas ideias porque é uma questão que tem essa abertura. Voltando aqui no material, letra D. Nas argumentações é muito comum partirmos de uma condição para chegarmos à conclusão que queremos. Na argumentação de Calvin, qual é essa condição? Então, nós temos aqui a marcação em rosa. Olha, se eu resolver este problema, acabo com o suspense. Então, nós temos aí essa ideia do se, né? Essa ideia de condição. Então, é essa ideia que você vai apresentar. Aí, gramaticalmente, como classificamos essa condição? Eu estou aqui com uma tabela, né? Melhor dizendo aqui, que nesse caso apresenta as conjunções. Então, temos aqui na terceira linha as condicionais. E no caso vem explicando que as conjunções se, caso, a não ser que, né, dá essa ideia. Como assim? Nós temos um exemplo. Caso eu vá embora, fique na festa. Então, poderia ser também, se eu for embora, fique na festa. Tá vendo as duas possibilidades? Dá certo, né? Então, essa questão gramatical, não é, que vem sendo estabelecida aí na atividade, é essa questão da conjunção. É uma classe gramatical. Voltando aqui no material, depois você tem aí a atividade 2, que continua do mesmo jeito, tá? Qualquer dúvida você pode recorrer ao professor, é uma questão um pouco mais complexa, tá? E espero aí que eu tenha lhe ajudado. Um abraço!